Olá! Hoje eu vim falar de como aprender alemão mais rápido. Vou dar o meu exemplo de como eu aprendi a falar alemão, do que você pode fazer para acelerar o processo de aprendizado e falar um pouco da dificuldade que é aprender a falar alemão. Essa língua é realmente tão difícil como falam? Na minha opinião, a primeira coisa que você deve fazer quando você decide aprender a falar qualquer língua, não só alemão, é definir os seus objetivos. Por que você quer aprender a falar aquela língua? E definir metas claras. Isso vai te ajudar a se manter motivado ao longo do processo de aprendizado. Então, depois disso, quando você começar a aprender a frequentar uma escola ou se você quiser aprender a falar sozinho, familiarize-se com o alfabeto alemão. O alfabeto alemão tem algumas letras que não existem no alfabeto português. Então, decore o alfabeto, aprenda as pronúncias das letras. Isso te ajudará na hora que você começar a falar. A terceira coisa, comece com o básico. Comece com frases simples. Aprenda os artigos, os números, vocabulários e frases bem básicas e curtas e bem fáceis no início. Comece como uma criança mesmo. Isso te ajudará a formar uma base sólida. 4. Use recursos de aprendizado, como livros, vídeos, podcasts, assista reportagens, se cerque da língua e pratique escrita. Isso vai ser muito importante, principalmente se você estiver morando na Alemanha e for começar a trabalhar, se você precisar, por exemplo, escrever um e-mail, escrever algum recado, qualquer coisa do tipo, é muito importante você aprender a escrever. Isso também te ajudará a se familiarizar com a gramática. Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu, por exemplo, eu aprendo mais rápido quando eu escrevo. Eu tenho a impressão que eu decoro mais rápido as coisas escrevendo. E outra dica, encontre parceiros de conversação. Não tenha medo de conversar, de falar alemão. Procure grupos e parceiros que estejam também aprendendo a falar línguas. Faça encontro com essas pessoas para vocês falarem sobre temas específicos, para vocês corrigirem uns aos outros. Isso ajuda muito. Isso me ajudou muito quando eu estava frequentando a escola de alemão, que às vezes eu me encontrava para tomar um café com algum colega e a gente começava a falar em alemão. Diferentes temas e era bem divertido. Isso ajudou bastante. Outra dica é imersão no idioma. Se cerque da cultura alemã. Se você estiver na Alemanha ou se você estiver aprendendo para vir para a Alemanha ou coisa do tipo, tenha contatos com nativos da língua alemã. Se você estiver na Alemanha, não se cerque somente de brasileiros, que isso vai fazer com que você fale mais português do que alemão. Isso pode te atrasar um pouco no processo de aprendizado se você começar a se relacionar só com pessoas que falam português. Não tenha medo de falar com os alemães. Então é muito importante você não ter medo de cometer erros, porque até os nativos cometem erros. Não fale, eu não vou falar porque eu não falo perfeito, eu tenho medo que as pessoas vão rir de mim, eu tenho medo de virar piada. Simplesmente não se preocupe, você está aprendendo uma língua nova e é claro que no início você vai cometer erros e depois também não tem problema nenhum cometer erros. O importante é você aprender a se comunicar. Nós aprendemos com os nossos erros. E lembre-se que o aprendizado de um idioma, ele requer tempo e dedicação. Mergulhe no processo do aprendizado e aproveite. Você verá que com o tempo você vai estar mais confortável em falar alemão, você vai se sentir melhor falando alemão e você se sentirá muito orgulhoso. Eu me lembro da primeira vez que eu pedi um sanduíche em alemão. Eu saí da aula de alemão e eu tava com muita fome. Então, antes de ir pegar o ônibus, eu passei numa lanchonete, no Subway, e eu pedi um sanduíche. E a moça que me atendeu, ela entendeu o que eu queria. E eu me senti muito feliz, eu me senti muito orgulhosa. Então são essas pequenas vitórias que vão te incentivar a continuar, a melhorar a cada dia. Outra coisa importante é que se você estiver na Alemanha e estiver aprendendo a falar alemão, é você mudar tudo para língua alemã. Você mudar o seu celular para alemão, mudar o seu computador para alemão. Se você for fazer qualquer coisa, sempre faça em alemão. Como por exemplo, quando eu fui fazer minha carteira de motorista, foi logo quando eu cheguei aqui, eu ainda não falava
muito bem alemão, tinha a opção de fazer a carteira de motorista em português, mas eu decidi fazer a carteira em alemão porque isso me ajudou a aumentar o meu vocabulário, porque eu tive que aprender palavras novas, eu tive que ler muito, então eu tive que me dedicar muito para estudar para a prova teórica para fazer a carteira. Isso foi um salto muito grande no meu aprendizado de alemão. Não tenha medo de sair para uma entrevista de emprego, não tenha medo de ir ao médico, comece a se introduzir na vida alemã e não caia na besteira, não caia na tentação de fazer tudo em outra língua, na sua língua ou em inglês. Isso atrasará muito o processo de aprendizado. Se você estiver aqui e tiver permissão para trabalhar, mesmo que você não fale ainda alemão, é possível sim você arrumar um trabalho sem falar alemão, falando muito pouco em alemão, atendendo no restaurante, atendendo mesa ou lavando louça, como foi o meu primeiro emprego aqui, foi numa cozinha de um café e eu não tive nenhum problema com isso. Depois eu fui atender mesa como garçonete e só depois que eu já estava mais confiante com o idioma foi que eu fui estudar para a profissão que eu tenho hoje. Mas antes de eu ter uma profissão aqui na Alemanha, eu não tive problema nenhum em fazer esses trabalhos como garçonete, como lavar louça, e isso me ajudou muito na integração aqui na Alemanha. Isso me ajudou muito no processo de aprendizado. Também acho muito legal no início você ver desenho, por exemplo. Eu assistia muito Benjamin Blümchen. Isso foi muito bom para ir me familiarizando com o idioma. Eu assistia muita TV, assistia muitos vídeos em alemão, ouvia muita música. Inclusive vou deixar até o nome de alguns cantores alemães aqui que eu gosto bastante. E mesmo ainda sem entender, eu comecei a ler livros em alemão, assistia filmes sem legenda em português no início também, quando eu ainda não falava, só mesmo para ir me familiarizando com o idioma. Então no início isso foi muito importante no meu processo de aprendizado. E como eu falei, eu não tive medo de falar alemão, não tive medo de cometer erros. E às vezes eu ouço muito pessoas falando que o alemão é uma língua muito difícil, o alemão é quase impossível de aprender. O alemão ele tem suas particularidades como qualquer outra língua. O alemão não é uma língua impossível de aprender, ela não é a língua mais difícil do que as outras. É uma língua diferente do português, também do mesmo jeito que é pra gente aprender alemão, é para um alemão aprender português, mas não é impossível. Quando você começa a entender o alemão, você vê que o alemão é uma língua muito lógica. No alemão é tudo muito lógico e é tudo muito explicado. As frases, as palavras, elas são muito explicadas. É uma língua muito detalhada. Além do mais, o alemão tem 3 gêneros, ele não tem só masculino e feminino, o alemão também tem o neutro, e é muito comum você ver as pessoas trocando os gêneros, confundindo isso, mas também isso não causa um problema muito grande na comunicação. E é isso, para você aprender a falar alemão e qualquer outra língua, você precisa ser consistente. Consistência é a chave do aprendizado, você precisa se dedicar, você precisa de tempo e simplesmente usar a língua que você está aprendendo, porque se você não usa, você esquece. E é isso, eu espero que isso tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, me siga para mais vídeos assim e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!